Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 30 de junho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, deputado federal licenciado Floriano Pêssaro, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília e diretor do semanário BocNews, Humberto Chalubi. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalubi. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz na manchete: Dilma diz que não respeita delatores e nega acusações. O Estado de São Paulo: Dilma diz que não respeita delator e nega a doação ilegal. Em A Tribuna: acaba parceria entre Santos e Banco Mundial. No BocNews: termina nesta terça-feira prazo para renovação do FIES. Santa Portal: Petrobras reduz em 37% investimento para os próximos 4 anos. G1 Santos e região: acusados de matar estudante por R$ 7 vão a júri popular. E no portal da UOL: Dilma deve anunciar hoje nos Estados Unidos plano para zerar desmatamento ilegal no Brasil. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E a grave crise econômica que afeta o país, o desemprego crescente, o contingenciamento de recursos públicos por conta do ajuste fiscal e a redução sensível, significativa de investimentos em setores essenciais, como saúde, educação, habitação e assistência social, tem trazido sérias consequências aos estados brasileiros, aos municípios e, sobretudo, aos cidadãos, especialmente aquela parcela da população mais pobre, exatamente a que mais necessita de proteção do Estado e do poder público. No programa de hoje, nós vamos debater todas essas questões relevantes, entre outras, e também falar sobre os desafios, prioridades e iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 17 e 28 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista sul da Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de demora. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo nosso e-mail, je@enfoque.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, sociólogo, deputado federal licenciado Floriano Pêssaro, do PSDB. Voltamos já. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque. Há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380.
Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Dicas para economizar água. Conserte vazamentos e feche bem as torneiras. Um gotejamento, por exemplo, pode desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia. Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro. A economia pode chegar a 180 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 30 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, sociólogo, deputado federal, licenciado Floriano Pêssaro, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor do semanário Boc News e também da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Eu gostaria de começar essa entrevista, secretário, primeiro agradecendo muito a sua presença. Bom dia. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. E falar, evidentemente, da crise econômica, do desemprego, de toda essa situação difícil que o país atravessa. E quais os impactos, secretário, diante do contingenciamento de recursos federais, enfim, da crise econômica, do desemprego, os impactos sociais na política pública social de São Paulo? Bom, os impactos são enormes, né? A quantidade de pessoas ficando desempregadas. Nós ainda temos um colchão nesse período que é o seguro-desemprego, já isso também termina. E nós vamos ter agora uma demanda cada vez maior por serviços assistenciais, nas prefeituras especialmente. A demanda que se dá nos CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Nós estamos tendo aumento de desemprego, aumento da inflação, temos aí uma crise também de serviços, porque o governo federal parou de repassar recursos desde janeiro para os municípios no chamado fundo a fundo, que é o dinheiro complementa o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Enfim, nós temos aí um momento de crise econômica e de gestão também da área. E no nosso caso, o governador determinou que nós utilizemos o dinheiro do Tesouro do Estado, o dinheiro que ele disponibilizou, 270 milhões de reais para o Estado todo, para suprir a ausência do governo federal nessas áreas. Então, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos, nesse momento, antecipando recursos que deveriam ser recursos federais para os municípios atenderem esse aumento já perceptível, né, percebido por todos, de demanda de serviços socioassistenciais. Ou seja, uma situação difícil. Difícil. Famílias desempregadas, isso significa diminuição na questão nutricional, né, na alimentação. Nós precisamos recolocá-los no mercado de trabalho de alguma forma, então agora volta uma demanda maior por curso de qualificação, capacitação profissional. Estamos voltando a ter um aumento de moradores de rua em todas as cidades brasileiras, mas em especial nas cidades paulistas, que nós tínhamos tido um decréscimo graças à ação do Estado junto com a Prefeitura. Agora a gente sente novamente voltou a aumentar o número de moradores de rua. Então tudo isso tem a ver com essa brutal crise econômica que nós estamos vivendo. Humberto Chalub, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, secretário, bom dia, Chico, bom dia a todos. Bem, secretário, acho que essa questão que está sendo agravada pela crise econômica, na verdade, a questão social no Brasil é histórica, né? O senhor, inclusive, foi um dos criadores do Bolsa Escola, que agora está transformado, adaptado ao Bolsa Família, acho que foi o precursor dessa ideia. O Bolsa Escola e o FIES, o Financiamento Estudantil, que também está nas manchetes de hoje. E hoje está... Mas o que se nota é que nós tivemos, o Brasil, a análise que se faz de história, que é que houve um crescimento muito grande da população, né, ao longo desses últimos 40 anos, né? A gente costuma lembrar aqui sempre que nós tivemos na Copa de 70, recentemente tivemos a Copa, que eram 90 milhões de ação, hoje são 210 milhões de pessoas praticamente, né? E todas vindo para as cidades, todas vindo para as grandes cidades, é claro, em busca de melhoria de qualidade de vida, em busca de oportunidades de trabalho. E o que se deu, a gente está assistindo hoje. Como é que, nós estamos agora, acho que num trevo, como é que faz para sair disso? Quer dizer, as cidades estão inchadas, com muita gente, agora vamos ter
esse fator que é o incremento aí das necessidades geradas pela crise econômica, o desemprego. Como é que o Estado pode dar uma pronta resposta a esse tipo de coisa? Bom, na medida que isso reflete em tudo também, na violência. Não, eu acho que as pessoas também vêm para as cidades em busca de serviços, porque não tem serviço público no interior, né? Quer dizer, você tem falta de escola, de creche, de hospitais. O que o governador Alckmin vem fazendo no estado de São Paulo, e eu digo o governador Alckmin, e isso vem se repetindo ao longo dos últimos anos, dos últimos governos, especialmente do PSDB em São Paulo, é fortalecer o interior. Aliás, não por outro motivo, o governador é tão bem avaliado no interior do estado, não só na capital, mas no interior do estado. Por quê? Porque há realmente um fortalecimento de equipamentos públicos, especialmente de educação, saúde e assistência, no interior. Nós terminamos agora uma avaliação das regiões metropolitanas, incluímos a Baixada, para fazer uma avaliação precisa de quais são as demandas. E, curiosamente, as demandas nessas regiões metropolitanas, nas cidades maiores, são demandas por serviços de habitação, saneamento, segurança e violação de direitos, ou seja, serviços que protejam o cidadão da violação de direitos. Violência doméstica, violência contra a mulher, abuso sexual e outras violações de direitos. Bom, e qual que é a demanda de serviços no interior? Geração de renda. O que se supõe que nas cidades, na região metropolitana, algum tipo de renda, emprego ou renda, essas pessoas têm. Já no interior isso não tem. Quer dizer, quando a pessoa é pobre no interior, é pobre porque não tem renda, não consegue gerar renda. Mas tem outros serviços, ou construiu enfim, algo que dá qualidade de vida. Nas cidades maiores, não. Então, esse olhar é que nós precisamos ter para poder responder de acordo com essa demanda. Basicamente, educação, segurança, saneamento, educação e saúde. O senhor não incluiria planejamento familiar no Brasil, a necessidade de um planejamento familiar no Brasil? Sério, uma política séria nesse sentido? Chico, eu vou ser muito sincero aqui com você, com todos os nossos telespectadores. Primeiro, acho que já foi o tempo que nós precisávamos realmente de um planejamento familiar, dada a quantidade de crianças que nasceram no Brasil. O Brasil hoje passa por um momento de decréscimo populacional, na média. Ou seja, a previsão para os próximos 20 anos, 2030, 2040, já é um decréscimo populacional e um aumento. Aliás, a pirâmide está aí nessa pesquisa que a gente fez com o PNUD, com as Nações Unidas sobre desenvolvimento humano aqui na região da Baixada. Você vê que a pirâmide etária ela já é uma pera, né? Não é mais uma pirâmide. Ou seja, nós já temos um aumento de população idosa, que eu acho que é um problema maior do que o planejamento familiar nesse momento. Então, se nós pudéssemos trazer o futuro no presente, eu diria, hoje é a hora de nós discutirmos os idosos, o envelhecimento da população, que está envelhecendo a uma velocidade muito grande e num contingente cada vez maior, porque as pessoas vivem mais tempo. Eu diria que isso é mais importante, Chico, nesse momento, do que a questão do controle de natalidade, o planejamento familiar, dado que as famílias hoje, na média, têm 2 filhos. Sim, as famílias melhor estruturadas e com melhores condições salariais, enfim, e culturais, inclusive, porque no limite da pobreza se verifica exatamente o contrário. É verdade. Muitas crianças nascendo, pais com 6, 7, 8 filhos, isso é mais ou menos comum. Aqui a nossa região mesmo, nós verificamos muito. Aliás, a Baixada, o senhor falou agora há pouco em habitação, a Baixada ela apresenta um déficit, secretário, oficial, de casas populares da ordem de 100 mil moradias. Veja, uma região como a nossa, a região metropolitana da Baixada Santista, 100 mil moradias, um déficit que eu diria escandaloso para uma região com as condições econômicas da nossa região. É verdade. É preciso investir muito em habitação. Não, o que parece também é que a gente fica enxugando gelo a vida inteira. Sim. Porque a história vem se reproduzindo, né? Quer dizer, na medida em que se fazem investimentos, por exemplo, agora foi feito recentemente aqui em Cubatão, com a retirada das pessoas das cotas na Serra do Mar, isso é uma iniciativa positiva, mas ao mesmo tempo que se faz isso, já se nota a existência de novos núcleos de favela sendo formados, né? Quer dizer, o que dá a impressão é que realmente todas as iniciativas que são feitas são insuficientes, né?
E aí talvez, eu gostaria de saber sua opinião, não valeria assim um plano integrado conjunto, porque se pensa sempre no assistencialismo e se critica muito, eu acho que a maioria das pessoas criticam essa questão do assistencialismo, principalmente do Bolsa Família, né, que se está dando alguma coisa para essas pessoas e que essas pessoas, de certa forma, iriam se acomodar numa situação, né, ia perpetuar uma situação que se poderia ser evitada oferecendo outros tipos de iniciativa, como a geração de empregos e obras de infraestrutura, principalmente, que geram isso. Como é que você vê essa questão, secretário? Quer dizer, toda vez que se faz uma medida, quer dizer, se tem um primeiro resultado, mas logo que se vê que isso vai se deteriorando ao longo do tempo. Na realidade, nós temos um passivo muito grande e nós temos um equívoco, especialmente no âmbito do governo federal, de políticas que não são medidas, que não são avaliadas e que dão errado, efetivamente dão errado. Então, quando nós criamos o Bolsa Escola, na época com o ministro Paulo Renato, com o presidente Fernando Henrique, qual que era a ideia? A ideia era investir na educação. Por quê? Porque nós sempre consideramos que o que vai tirar essas pessoas da situação de pobreza e miséria é o conhecimento. Não há outra alternativa. Aliás, em nenhum outro lugar do mundo houve outra alternativa. Se pegar a Coreia do Sul há 40 anos e pegar lá... Hoje, o que a gente verifica é que houve um aumento, um incremento de renda enorme, de desenvolvimento humano e social, baseado na formação, na educação. Claro. Então, quando nós fizemos o Bolsa Escola, o vínculo era a educação. Quando o PT entra no governo federal, o vínculo passa a ser a renda. O próprio presidente Lula dizendo que é mais importante dar o dinheiro do que a educação. E nós sabíamos que esse era um erro estratégico. Agora, foram 12 anos de uma política do Bolsa Família, que é uma política que aprisiona o pobre. Porque, no fundo, é isso. Você pega a pobreza, o sujeito está no programa há 12 anos. Ora, você acha que um programa de desenvolvimento social deu certo, considerando que o sujeito está há 12 anos no mesmo programa? Ele deu errado. Se der certo, é o sujeito sair do programa e ir para uma situação melhor do que o Bolsa Família. Então, o que nós consideramos hoje é que os programas que foram executados no Brasil ao longo dos últimos anos são programas que, de alguma forma, aprisionaram a população mais pobre nessa coisa clientelista, fisiológica. Então, nós temos programas muito exitosos, especialmente no âmbito estadual. O programa dos bairros Cota, que foi liderado pela CDHU, ele foi um programa exitoso. Então, também não podemos jogar fora o bebê com a água do banho, né? Então, tem coisas muito positivas. Agora, nós realmente temos medidas que foram tomadas, especialmente do ponto de vista de política federal, equivocadas. E aí se paga um preço enorme em torno disso. E sobre a questão do planejamento da região, nós temos uma parceria com o CONDESP, que é o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada, que são reuniões periódicas, onde a gente avalia cada um dos casos de cada uma das cidades da região da Baixada para avaliar qual é a demanda necessária para atender um determinado pleito importante do prefeito. Uhum. Sempre com os prefeitos, sempre em parceria com as prefeituras. E escalonando prioridades. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas de uma vez. Então, nós temos que ter prioridades. Secretário, nesse sentido, aproveitando a sua intervenção com relação ao CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, a questão da população de rua normalmente é tratada numa câmara temática do próprio CONDESB. E, recentemente, Santos desenvolveu uma pesquisa mostrando que da população de rua em Santos, mais ou menos 70%, talvez um pouco mais ou um pouco menos, desses moradores não são da região. Da região de Santos mesmo, ou melhor, não são de Santos, são da região e do interior do estado, enfim. E quando se busca uma alternativa junto aos demais municípios, ou seja, a política de recâmbio para que o cidadão volte para a sua terra natal, há dificuldades nessa recepção por parte do outro município, numa região como a nossa. Como é que se pode equacionar uma questão como essa, de modo a que cada cidade, cada município, cuidasse de seu filho? Você sabe, Chico, que essa é uma determinação do governador Geraldo Alckmin, que o Estado apoie as regiões metropolitanas, em especial a Baixada, nessa mediação entre os municípios. Sim. Como é que o Estado faz isso? Com recurso. Ou seja, essa é a forma que talvez o prefeito entenda melhor, Sim. que é eu pago o recâmbio, e se usou o termo absolutamente correto, é o recâmbio, eu pago o recâmbio
Por quê? Para o município de origem do sujeito, do cidadão. Por quê? Porque eu acredito que ele será melhor tratado junto à sua família e à sua comunidade. É por isso. Então, não tem nada a ver com discriminação, higienismo, isso é tudo bobagem. Então, o que nós temos que fazer é essa mediação. E nós fazemos. Há dificuldade? Há. Porque há dificuldade, muitas vezes, de identificar a origem do sujeito. Às vezes, a origem do sujeito não é aquela que ele diz que é. Então, é preciso localizar o registro do nascimento, enfim, tem uma série de procedimentos. O fato é que cidades como Santos atraem mesmo, atrai população de rua e nós temos a obrigação, junto com o serviço social local, de apoiar o retorno dessa população, desses moradores em situação de rua, para a sua origem. Sim. Porque isso vai dar resultado no atendimento, no acolhimento dele. Sim. Agora, secretário, um dos graves problemas hoje enfrentados pela sociedade, de maneira geral, é a questão das drogas. Está aí evidenciada, né, e muito discutida. Eu gostaria de saber a sua opinião, primeiro, a respeito sobre essa questão, se o senhor é a favor até da regulamentação de alguns tipos de drogas, que tem se falado muito na questão da maconha, da regulamentação. Se o senhor concorda com essa ideia, se o senhor acha que isso seria um caminho para poder enfrentar um problema, né? E a questão do crack também, que é uma questão que eu acho que muito relevante, que já foram feitas várias ações, inclusive na cidade de São Paulo, que é mais evidenciado. Aqui em Santos também nós temos alguns polos aí de frequentadores que utilizam essa droga, né, devastadora. Qual é a sua opinião? O que o Estado tem feito para poder combater esse tipo de coisa? Humberto, eu acho que o Brasil, em geral, discute alternativas, curtos-circuitos, né, caminhos curtos, para resolver problemas que são complexos. Obviamente que a questão da descriminalização das drogas, nesse momento, não é o centro da questão, não é o mais importante. Isso pode ficar para mais para frente. Nós precisamos primeiro resolver o seguinte: como é que a gente trabalha a prevenção? Como é que está a educação das nossas crianças nas escolas, especialmente no colegial, que é quando elas têm mais acesso a esse tipo de droga, álcool, etc. Como é que está a questão da prevenção, da educação para esse mundo, né? O que significa o sujeito consumir uma droga, né? Quais são as consequências de consumir a maconha e assim por diante. Então, eu acho que tem todo um campo da prevenção. Nós estamos trabalhando dentro de uma política estadual de drogas, de combate às drogas, que é uma política que tem a Secretaria da Educação como pilar. São 4 pilares que nós estamos trabalhando na política estadual de drogas. Ela está sob a minha responsabilidade nesse momento, dada pelo governador Geraldo Alckmin. E na questão da prevenção, nós temos a educação, então, produção de cartilhas, orientação para os professores, discussão em sala de aula, né? O sujeito tem que saber que ao consumir, por exemplo, um baseado, né, um cigarro de maconha, ele potencializa a chance dele ter transtornos mentais, de ficar psicótico e assim por diante, e perder a sua vida, pro resto da vida, quer dizer, ser um sujeito que necessita de atendimento psicossocial pro resto da vida. Então, isso tudo é importante. Depois, a questão da atuação em si, na pessoa que já é um dependente químico. O Brasil nunca teve política para isso. Esse tema entrou na agenda política em 2010, na eleição presidencial de 2010, que de fato entrou a questão do crack. O crack é uma epidemia no Brasil, é uma epidemia, e até 2010 a grande parte das autoridades fechava os olhos para isso. Bom, o governador Alckmin determinou então a criação em São Paulo de um programa chamado Recomeço. O programa já é um programa referência nacional, ele já é um programa que está sendo premiado. Por quê? Porque nós abrimos em 4 anos 3.000 vagas de atendimento. Aqui na Baixada nós temos por volta de 200. Vagas que misturam desde vagas da saúde, então é o outro pilar, é o atendimento psicossocial com medicação, que é a internação. Então temos 3.000 vagas, metade é saúde e metade é assistência social através de comunidades terapêuticas, que não tratam a questão da medicação, mas tratam a questão do acolhimento numa comunidade que tem atividades lúdicas, que mexem com a terra, que convivem junto, muitas vezes tem a religião no meio. Fica uma discussão até curiosa, né? O Estado é laico, o Estado não é laico. Não, o Estado é laico, mas nada impede que as religiões, a fé, possa nos ajudar na estruturação ou reestruturação das pessoas, né? Então, hoje nós estamos tratando, em média, 10.000 pessoas por ano, 10.000 pessoas no estado de São Paulo. É o estado que mais trata dependente químico disparado no Brasil.
O segundo estado é o Rio de Janeiro, depois vem Minas Gerais. O Rio não trata 2.500 pessoas. Nós estamos tratando 10 mil pessoas por ano. Não é fácil. E os resultados desse tratamento? Os resultados, eles estão em torno de 35% a 40% de sucesso. Por quê? Porque tem recaída. Tem recaída. É igual o fumante quando quer largar o cigarro ou o alcoolista. Tem recaída. E qual é o nosso papel? O nosso papel é retomar. É retomar. Quer dizer, a gente tem casos famosos, né? De jogador de futebol, eu sempre lembro do Casagrande, enfim. Pessoas que têm dificuldade. E é assim mesmo. Nós estamos lidando com vida, com realidade, problema na família, problema na comunidade, perseguição, né? Esse é o terceiro pilar, saúde e assistência. Mas, secretário, só interrompendo um pouquinho, também não fica um trabalho mais difícil na medida em que também o acesso a esse tipo de droga é facilitado? Porque hoje as pessoas têm livre acesso, o combate, efetivamente, às quadrilhas, aos traficantes, a gente... Humberto, você está até facilitando aqui a minha entrevista. Esse é o quarto pilar, segurança. Então, olha, educação, que é a prevenção. Saúde, que é o tratamento. Assistência, que é o acolhimento. Não só do dependente químico, mas da família do dependente químico, que é para poder fazer esse retorno. E segurança. O que acontece em São Paulo? São Paulo... o governador Alckmin determinou há poucos dias atrás até um reforço nas fronteiras do Estado, nas estradas, nas fronteiras do Estado, com a Polícia Rodoviária Estadual. Por quê? Porque nós não temos controle nenhum no Brasil. É zero de controle. A droga entra pelo Mato Grosso do Sul, em ônibus, em carro, a pé, da forma como for. E em grande quantidade. O Brasil não produz crack. 95% do crack apreendido na Cracolândia, por exemplo, em São Paulo, ou nas diversas Cracolândias que nós temos no Brasil, são drogas que vêm de fora. Toda a base da coca vem de fora. Então, nós temos um problema, sim, de oferta. E você tem toda a razão. Quando a gente fala em combate, e esse também é o termo correto, o combate é o combate ao tráfico, ao grande e ao pequeno traficante, que é esse que faz essa distribuição. A Polícia de São Paulo vem prendendo. Agora, tem demanda. Enquanto tem demanda, só combater a oferta também não resolve. É preciso atuar dos dois lados, na oferta e na demanda. E a polícia agora, especialmente agora, com a liderança do secretário Alexandre Moraes, vem trabalhando na parte de inteligência, que é identificar aonde está a distribuição, aonde estão os centros de distribuição dessa quantidade imensa de drogas que são distribuídas nas ruas. Secretário, eu preciso chamar um intervalo, mas antes disso eu gostaria de lembrar uma frase que era reiteradamente dita pelo querido amigo cientista político Aloysio Azevedo, no programa Opinião da TV Mar, programa que era dirigido pelo Mendy Tal. Um abraço ao Mendy, a toda a equipe da TV Mar. O Aloysio Azevedo dizia assim, que o Brasil tinha dois inimigos modernos. Os inimigos modernos da pátria não eram mais nem a Argentina, nem o comunismo, mas sim o contrabando de armas e o tráfico de drogas. Por isso, a necessidade imperiosa de uma fiscalização efetiva nas fronteiras do país. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foco. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor.
Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 30 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, deputado federal licenciado Floriano Pêssaro, do PSDB, e o colega jornalista, diretor do semanário Boc News, Humberto Chalub. Eu gostaria, secretário, no bloco anterior falávamos sobre a questão das drogas, esse verdadeiro flagelo que atinge o mundo inteiro. Perguntar ao senhor o seguinte: e a política de internação compulsória dentro de um dos pilares que o senhor acabou de elencar, no pilar da saúde, tem funcionado? Olha, ela é importante, ela está regulamentada, ela pode ser utilizada em casos determinados, com o laudo psiquiátrico, mas, curiosamente, ela não ocorre. Na grande maioria das vezes, o sujeito que está numa situação de drogadição, ele concorda em iniciar um tratamento, iniciar algum tipo de acolhimento. Desde a criação do Recomeço, que é um programa que tem 4 anos, nós tivemos 2 internações compulsórias em todo o estado. E as 2 ocorreram na cidade de São Paulo. E as 2 internações compulsórias fizeram com que, logo em seguida, a melhoria do quadro clínico, a pessoa quisesse se tratar. O que eu acho, o Chico, Humberto? Eu acho que as pessoas querem tratar. Eu acho que a minha experiência em relação à população em situação de rua e a minha experiência em relação às pessoas que consomem drogas é que no momento em que elas estão limpas, ou seja, sem a alteração por conta das drogas, elas buscam um entendimento com a sociedade. Elas não querem ficar na rua, porque a rua é um lugar violento, porque elas passam fome, porque elas são roubadas, porque elas cometem crimes, porque elas apanham, né? Então, as pessoas querem sair dessa situação. O Estado tem que estender a mão para isso. E, por incrível que pareça, até hoje, pouco se fez. Agora, nós estamos realmente com um programa, eu diria que tem musculatura. Nós temos uma parceria aqui com o prefeito Paulo Barbosa, aqui em Santos, que é uma parceria importantíssima. Não só das vagas, temos 30 vagas hospitalares, mas nós temos também em toda a região aqui da Baixada, isso em comum acordo com os prefeitos, mais quase 200 vagas em comunidades terapêuticas, que são entidades sociais que nós referenciamos, cadastramos, certificamos e fizemos um convênio. Nós estamos gastando esse ano, né, nessa área das drogas, algo em torno de R$2.000 por atendimento. Então, uma família que tem um filho, por exemplo, numa condição como esta, como é que esta mãe, muitas vezes desesperada, secretário, deve proceder para internar um filho para uma comunidade terapêutica, enfim, já que temos 200 vagas? Sim, vamos lá. Primeiro é procurar o Centro de Referência Psicossocial, que é o CAPS. Tá. Toda cidade tem um CAPS, toda cidade tem um centro de referência que atende a questão da drogadição ou a questão psiquiátrica, dependendo do caso. Então, primeira coisa é procurar esse centro de referência. Isso é fácil de achar na internet. Sim. Procurar. Bom, segundo, dependendo do caso, a pessoa vai ser atendida lá mesmo e ser acompanhada e referenciada lá, ou vai ser encaminhada para um hospital para tratamento. Então, aí começa um tratamento, aí tem vários hospitais que fazem a atenção e atendimento. Não tem hoje no Brasil uma internação de longa permanência, porque não é assim mais que se trata essas pessoas. Se trata sim com medicação, se trata com essas comunidades terapêuticas. Bom, e se o sujeito não quiser ser tratado, aí é importante que a família, a mãe, o pai, procurem o serviço médico-psiquiátrico do hospital público e aí comece um diálogo para um laudo, que aí provavelmente vai precisar de um laudo psiquiátrico para fazer uma internação compulsória. Secretário, em questão também existe essa ideia da benevolência da população em relação às pessoas, da população de rua. Muitas pessoas se sensibilizam e acabam dando comida, dando suprimentos para que eles permaneçam na rua. E de certa forma, um projeto, acho que bastante sucesso do governo do estado é o Pão Prato,
né? Qual a perspectiva desse projeto se estender a todas as cidades do Estado dentro de um prazo? Existe um planejamento do Estado e ampliar esse projeto? Aqui em Santos parece que teve muito sucesso, as pessoas frequentam, né? São 2 restaurantes que temos na cidade. E como é que você vê essa questão? Né? Primeiro, na questão da população, quer dizer, algumas campanhas aqui no município já foram realizadas para que as pessoas evitem de contribuir, porque todo mundo se sensibiliza com aquela criança que está no semáforo, que chega, quer dizer, a pessoa acaba contribuindo para isso. Como é que é a sua visão sobre isso? Bom, os dois lados, né? De um lado é não dar esmola nas ruas, não comprar produtos nas ruas, né? A esmola acaba alimentando a permanência da pessoa lá, a pessoa deixa de procurar algum serviço público que possa lhe dar acolhida. E acaba acostumando, nós temos gerações, não é um caso isolado. A gente tem conhecimento de famílias inteiras que vivem nas ruas, né? E vivem nas ruas, quer dizer, tiram lá 500, 600, 700 reais por mês nas ruas. Então, não é uma solução, obviamente, isso atrapalha não só o dia a dia, a vida da cidade, mas especialmente a vida dele, porque a vida dele fica comprometida em relação à violência e tudo aquilo que é oferecido pelo Estado brasileiro, educação, saúde. Então, ele deve sair da rua, porque o caminho do desenvolvimento, obviamente, não é a rua. Então, e também não comprar produtos nas ruas, porque as pessoas compram para ajudar e acabam comprando produtos pirateados, roubados, contrabandeados. Então, também não é o caminho comprar mercadoria nas ruas. O outro lado disso é o acolhimento que o Estado faz junto com as prefeituras. Então, ampliar a jornada escolar para tirar as crianças das ruas. Então, a escola num período, pós-escola em outro, atividades socioeducativas, entidades sociais que acolhem essas crianças. Em relação ao Bom Prato, há um planejamento, nós queremos levar o Bom Prato para todas as cidades médias e grandes paulistas. É considerado o melhor programa de segurança alimentar do Brasil e, curiosamente, o Bom Prato não só é o maior do Brasil, mas é o 10º maior programa de segurança alimentar do mundo, porque serve 85 mil refeições todos os dias a R$1. E essas refeições são, primeiro, de qualidade e muito balanceadas do ponto de vista nutricional. Então, o que a gente tem visto no Bom Prato é um aumento dos idosos, porque o dinheiro da Previdência não é suficiente para ele. Eu tenho almoçado nos Bom Pratos, até para medir a qualidade, e eles dizem assim: Floriano, essa é a minha única refeição do dia. Depois eu como uma bolacha de manhã, à tarde e tal. A minha refeição do dia é o Bom Prato. Então, ele é um programa muito importante e muito bem avaliado pelo usuário. Sem dúvida. A ideia do governador Geraldo Alckmin é ampliar por todo o Estado e reforçar nas cidades maiores, como é o caso de Santos, onde há uma demanda maior, reforçar com novos restaurantes. Santos está criando o 3º Bom Prato. Temos um na região do Mercado, Vila Nova, Paquetá, um outro na Zona Noroeste, e agora está saindo o 3º Bom Prato nos Morros. O senhor tem ideia de quando estará funcionando essa terceira unidade? Essa é uma iniciativa do prefeito Paulo Barbosa, criar esse modelo de restaurante popular também na cidade, uma grande iniciativa. Nós vamos apoiar. O prefeito está em diálogo permanente com o governador. Aliás, o prefeito Paulo Barbosa tem uma relação com o governador muito, muito próxima e muito profícua, ou seja, dá resultados para a cidade de Santos. Então, eles estão conversando no sentido de como é que o Estado pode apoiar também essa iniciativa aqui da Prefeitura de Santos. É importante destacar que esse é um ano difícil, do ponto de vista de arrecadação. A arrecadação do Estado de São Paulo vem caindo drasticamente. Nós chegamos a perder em abril e maio 740 milhões de reais, todo mês caindo a arrecadação, e o governador determinou que nós cortemos no custeio da nossa máquina e não nos investimentos. Sim. Então, nós estamos segurando contratos de locação de automóveis, segurança, limpeza, aluguel, aumento zero para segurar esse custeio, para poder sobrar dinheiro para manter os investimentos. Mas é um ano difícil para todos nós, também para o governo. Secretário, temos aí uma eleição pela frente, né, municipal, e creio que a questão social é uma questão sempre que aparece em período eleitoral, né, sempre aparece. E o que se vê posteriormente, principalmente na questão dos municípios, é que os projetos não caminham com a velocidade que são necessários, e muitos deles são abandonados no meio do caminho. Uma das questões mais fundamentais, que talvez que perturbe mais aí, principalmente as mães, é a questão das creches, que
O senhor tem falado muito de educação, o senhor coloca essa questão da educação. Qual é o projeto efetivamente nessa área? É possível realmente atender essa população de forma que todas as mães aí que estão trabalhando possam contar com uma creche aí dentro de um plano razoável, né, que possa deixar sua criança? Como é que é a política do Estado nesse setor? Secretário, o senhor responde, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Tomé, por que tu não paras de acreditar somente no que podes tocar? Nesta sexta, dia de São Tomé, suas dúvidas o levaram ao encontro de Jesus. Tomé, o mais cético dos apóstolos, um discípulo que precisou ver a Jesus para acreditar em sua ressurreição. Por favor, mande-me um sinal. Mande-me um sinal. Nesta sexta, 4 da tarde, aqui, na Santa Cecília TV. Eu acredito. Toque as minhas feridas. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 30 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, sociólogo Floriano Pêsaro, do PSDB, que é deputado federal também, licenciado, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, que no bloco anterior, secretário, deixou uma questão com relação às creches, da política de creche, da política pública do Estado de São Paulo com relação à creche, para que nenhuma criança fique fora das creches. Olha, vocês lembram que o prefeito Paulo Barbosa foi secretário nessa pasta que eu ocupo hoje. Sim. Ele foi meu antecessor e lá ele criou um programa chamado Creche Escola. O que era o Creche Escola? Era a Secretaria de Assistência Social identificar quais eram as regiões nos municípios paulistas de maior demanda de creche e risco social, vulnerabilidade social, para que nós pudéssemos ampliar os recursos para a construção de creches nessas áreas prioritárias. Isso vem sendo feito. Nós já inauguramos do ano passado, do início de 2010 até 2015, ou seja, em 4 anos e meio, nós inauguramos 3.000 creches no estado de São Paulo. Há dificuldade, especialmente em regiões adensadas como Santos, para além da questão dos morros, que é achar o local adequado. Antigamente, você fazia um convênio de creche com qualquer entidade. Então, você chegava lá no morro, tinha uma casa, lá, Dona Maria, falava, vamos fazer um convênio de creche, a senhora recebe 20 crianças daqui. Hoje, a lei não permite mais. Eu não posso nem repassar o dinheiro para uma situação como essa. Sim. Então, a creche ela tem um padrão. E esse padrão está definido não só na educação, como também no serviço socioassistencial. Então, essa infraestrutura, às vezes, acaba demorando um pouco mais de tempo para o Estado e a Prefeitura conseguirem essa construção. Mas está avançando, e está avançando especialmente nas áreas em que há maior pobreza. Se me perguntarem assim, nós vamos ter creche para todo mundo? Bom, eu acho que ainda demora para ter creche para todo mundo que precisa de creche. Nem todo mundo precisa de creche. Mas para as mães que trabalham e precisam de creche, eu acho que nós vamos, ainda demora para ter essa universalização. Uhum. Mas nós estamos avançando bastante nesse campo, porque é um campo divisor de águas. Se a mãe não tem creche, ela não consegue trabalhar. Ou deixa o filho numa situação de risco social, violência, etc., que depois lá na frente nós vamos discutir maioridade penal. Por quê? Porque nós não cuidamos das nossas crianças. Então, a creche, ela é o ponto de saída desse debate sobre violência juvenil. Se a gente cuidar melhor das nossas crianças de 0 a 6 anos, a gente não precisa discutir maioridade penal.
Aliás, o Brasil precisa de 6 mil creches e a presidente Dilma, sempre vale lembrar, prometeu 6 mil creches na outra campanha dela. Pelo visto, não conseguiu alcançar esse orçamento. Não, aliás, estamos muito distante dessa meta. Chico, só para te dar um dado, São Paulo construiu 3 mil creches em 5 anos, o governo federal inaugurou 200. Pois é. Então, essa é, primeiro, a letargia... O país precisa de 6 mil creches, imagina. A letargia do governo federal para fazer as coisas. Depois, o governo federal deveria repassar o dinheiro direto para os prefeitos. Deixa os prefeitos fazerem. Ninguém conhece melhor a cidade que os prefeitos. Né? Nós somos municipalistas. O senhor falou em maioridade penal, o senhor é deputado federal licenciado e a Câmara Federal, por coincidência, vota hoje a questão da maioridade penal. Se o senhor estivesse na Câmara Federal, secretário, como é que o senhor votaria? Eu votaria o projeto que foi encaminhado pelo governador Geraldo Alckmin, que está lá também para ser votado e que hoje foi incorporado pelo senador José Serra. Nós temos um projeto que modifica o ECA, que foi a proposta do governador, ampliar o tempo de internação. E eu vou dar um exemplo claro. Reduzir a maioridade para 16 hoje significa que o menino, o jovem, que tiver 15 anos e 11 meses e matar 3, vai para a Fundação Casa, não vai ser preso. E aí vai sair também aos 18 anos. Reduz para 14 anos, reduz para 12. Reduz para 14, 13. Então, assim, é muito mais inteligente, é muito mais eficaz, efetivo, você ampliar o tempo de internação para até 10 anos, que é a proposta do governador Alckmin e do senador José Serra. Se nós ampliarmos o tempo de internação, com a participação do Ministério Público, com a participação do Judiciário, nós podemos avaliar o desempenho desse jovem. Agora, se nós tirarmos o jovem com 16 anos da sociedade e colocar no sistema penitenciário, nós vamos perder esse jovem. Perder em todos os sentidos. Sem dúvida nenhuma. Nós temos, Humberto, uma pergunta de internauta, não é isso, Cris? Isso mesmo, a pergunta é do Luiz Leite. Ele pergunta o seguinte: se há algum plano de prevenção e acompanhamento de dependentes químicos em parceria com a Secretaria de Saúde de Santos? Sim, há, e todos os planos que são relativos à saúde, Estado, é com a Prefeitura. Então, tudo que o Estado faz em relação à saúde, especialmente no campo da prevenção e do acompanhamento, é com as secretarias municipais de saúde. E a assistência vai na mesma direção. Hoje nós não fazemos nada sem a parceria do Serviço Social Local, porque é o Serviço Social Local que tem conhecimento não só do ponto de vista territorial, onde estão as maiores carências e as maiores demandas, mas também quais são as demandas que estão sendo solicitadas. Secretário, o senhor falou na questão, retomando um pouco essa questão da maioridade penal, o senhor colocou essa questão da internação, ampliar o período de internação, mas o que tem se visto que os presídios brasileiros, locais de internação, ou dos jovens ou do adulto, se transformaram em autênticas escolas da criminalidade. Quer dizer, às vezes a pessoa ela é presa por um pequeno crime e ela se torna um bandido especializado dentro do presídio. Fora as condições subhumanas que muitos oferecem, né? Somente na questão dos direitos humanos e que sofrem maus tratos e, quer dizer, a pouca recuperação. A gente nota que o modelo que foi prisional brasileiro, ele produziu distorções. E, em contrapartida, com essa questão aí também que envolveu a questão das drogas, o que se viu agora no último relatório que foi divulgado pelo governo federal, é que houve um aumento muito grande de presos, né? E muitos deles gerados por pequenos crimes ou com porte de pequenas porções de droga, etc, etc. E como é que se vê essa questão? Quer dizer, ao mesmo tempo que se pede para se internar a pessoa, bom, nós temos que tirar esse cidadão da sociedade, quer dizer, ele lá dentro, quer dizer, ele não está sendo recuperado, né? Como é que equacionar esse modelo? Porque é o que se diz, né? É melhor ter mais escolas do que ter e menos presídios, né? Acho que a filosofia deveria ser o contrário, né? Mais escolas, menos prisões. E menos prisões. Como é que você vê essa questão? Quer dizer, que também é uma berlinda, porque... Esse é um tema difícil, né? Porque nós temos um problema com o judiciário, que é lento, que demora para julgar. Nós temos um problema processual, né, de código penal, que vem desde lá do inquérito policial, que vai, que volta. A polícia prende, aí solta porque falta prova, porque o inquérito também nem sempre é bem feito, né? Agora, eu quero realmente... Do meu conhecimento nessa área, dizer o seguinte: São Paulo ainda é um exemplo do ponto de vista do sistema penitenciário. O primeiro que, desde a desativação do Carandiru, que foi uma medida tomada
forma absolutamente correta pelo governador Mário Covas e dado sequência com os demais vereadores, os demais governadores, a ampliação do nosso sistema penitenciário no Estado, ela é incrível, incrível. No início, os prefeitos não queriam penitenciária. Vocês lembram do debate que foi isso? Hoje, os prefeitos pedem penitenciária. Por quê? Porque quando você tem uma penitenciária, o número de presos entra na contabilidade da prefeitura para o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Então, o município passa a ganhar mais dinheiro para a educação, para a escola, para a infraestrutura, por conta da população carcerária ali instalada. Eu tenho visto prefeitos no interior do estado pedindo que se instalem equipamentos como esse. Fora que isso gera renda local, porque vai família, porque as famílias vão visitar, né? Ou seja, gera um fluxo comercial local também. Bom, é claro que há uma série de problemas, mas também há grandes avanços. O trabalho que vem sendo feito hoje pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado é um trabalho que tem coisas surpreendentes. Não só do ponto de vista da educação, da formação, da qualificação profissional, não são todos os presos, mas você tem uma quantidade enorme hoje produzindo pela FUNAP. A FUNAP é a fundação que produz móveis, tipo de móvel aqui que nós estamos sentados, e o Estado só compra deles. Então tem toda uma cadeia produtiva hoje, que uniforme, né? Equipamentos esportivos, todas as bolas que são compradas pela Secretaria Estadual de Esporte, distribuídas como equipamento esportivo, bolas, redes, etc., são produzidos nas penitenciárias paulistas. São Paulo é o estado que tem a maior quantidade de presos. Por quê? Porque a polícia trabalha mais, prende mais. Né? Então, assim, tem problemas, mas nós estamos avançando nessa área também, em matéria de segurança pública. Os nossos indicadores, em que pese nós não estarmos satisfeitos, sim, claro, né? E tem a tal da sensação de segurança, mas pega os indicadores brasileiros e compara com São Paulo está entre os estados mais seguros do país. Dado o tamanho da população, isso é proporcional, inclusive. Agora, em relação aos nossos jovens, eu também acho que houve avanço. A mudança da Fundação Casa para a Fundação FEBEM, para a Fundação Casa, foi extraordinária. Vocês lembram que vocês relatavam aqui, seguramente, a quantidade de rebeliões que tinham, aqueles jovens... Elas continuam existindo, secretário, mas em menor número sempre. Em menor número, né? Secretário, nós temos ainda um minutinho. Eu queria rapidamente saber a sua opinião a respeito de política. O senhor é deputado federal licenciado, foi vereador à Câmara de São Paulo durante vários anos, enfim, e teremos uma eleição importante no ano que vem, especialmente na capital. Quem é que, na sua avaliação, deve ser o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo? Olha, o PSDB não decidiu ainda. Os nomes que estão colocados são todos nomes que brilham dentro do partido. E isso é importante. Inclusive, temos um santista aqui, que é o Bruno Covas. Deputado Bruno Covas. O Bruno Covas é um dos candidatos. Tem Bruno Covas, o André Matarazzo, o Zé Aníbal, enfim. E todos esses... Na sua avaliação, quem deve ser o candidato? Eu acho que o partido tem que escolher. Eu não vou aqui citar o nome, até porque eu acho que podem ter outros nomes que apareçam também. O importante é que o partido tem nomes a oferecer para a sociedade. Nós vamos medir isso do ponto de vista de pesquisa. E a decisão final é do partido, com o apoio do governador, porque, obviamente, num estado como São Paulo, na liderança do governador Geraldo Alckmin, ele tem que dar também a sua palavra forte em relação a esse tema. Sim. Secretário, teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado, Chalub, mais uma vez pela presença. Obrigado ao secretário Floriano Pêssaro, Alberto Chalub, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.